A paz de Deus a todos, irmãos. Então, nós vamos gravar mais esse estudo. Irmãos, na verdade, esse estudo ele foi vislumbrado em virtude do estudo passado que nós comentamos o tempo que a nação de Israel ficou no Egito, né, irmãos? E aí, então, pelo fato de ter estudado a vida dos patriarcas, acreditei uma boa oportunidade para fazer esse vídeo também. Obtive informações aqui interessantes. Eu acredito que os irmãos irão gostar de assistir, né, esse estudo. Tá bom? Então, nós vamos iniciar a vida, a idade e a vida dos patriarcas, né, irmãos? Então Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Em Gênesis 12, 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã, né, irmãos? Então, Abraão ele foi chamado, né, ele morava em Ur dos Caldeus com a sua família, e o Senhor o chamou. E ele então ele parte em direção ali à terra prometida, e o seu sobrinho Ló está com ele, né? Então, e o Senhor começa a fazer promessas a Abraão, né, quando ele tem 75 anos de idade. Aí Deus muda o nome de, de Sarai, né? Então, em Gênesis 17, então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara da idade de 90 anos. Irmãos, então o Senhor aqui prometendo o filho, né, que Abraão teria um filho, mas ele, como em virtude da sua idade, 100 anos, e a sua esposa com 90, Abraão acreditou que isso era algo difícil, inconcebível, né? Mas, irmãos, nós cremos em Deus, sabemos que o Senhor tudo pode. E aí, então, irmãos, até o cumprimento da promessa, aí vem essa parte aqui de Gênesis 16, né? Agar é dada por mulher a Abraão. E era Abraão na idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão, né? Acreditando Sara, acreditando que a promessa não aconteceria do filho, então deu a sua serva egípcia, né? Agar é aquela mulher que Abraão trouxe lá do Egito, né? A serva de Sara. E então aí nasce, né, Ismael, e Abraão tem 86 anos de idade. O nascimento de Isaac. E Abraão circundou seu filho Isaac quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Irmãos, quando a circuncisão, né, Abraão foi circuncidado com 99 anos e Ismael tinha 13 anos. E aí então aqui é o cumprimento aqui quando Isaac nasce, Abraão já é circuncidado, né? E Abraão então ele tem 100 anos no nascimento de Isaac. Coloquei uma observação aqui: quando Isaac nasce, né? Isaac nasceu, Ismael tinha 14 anos, seu irmão mais velho. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela, né? Então, Sara morreu com 127 anos, foi o tempo de vida de Sara, e ela concebeu Isaac, ela tinha 90 anos na concepção de Isaac. Então, quando Sara morre, Isaac tem 37 anos de idade, né? Nós conhecemos pelas escrituras que foi um motivo de muita tristeza para Isaac. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela, que
Abraão casou com Quetura, teve seis filhos com essa mulher. Ao todo, Abraão teve 8 filhos. Em Gênesis 25, 7, este, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos, né? Então, Abraão, ele morre, ele tem 175 anos de idade. Abraão morre aqui com 175, menos os 86 anos, que é a idade, né, do nascimento de Ismael. Isso quer dizer que quando Abraão morreu, Ismael já tinha 89 anos, né? 175 anos, os anos de vida de Abraão, 100 anos foi quando Isaac nasceu. Isso quer dizer que quando Abraão morreu, Isaac tinha 75 anos de idade. Aqui uma observação, Esaú e Jacó tinham 15 anos. Os meninos já eram nascidos, né? Os gêmeos, e então tinha 15 anos de idade. Aí os descendentes de Isaac. Gênesis 25, 20. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac tinha 40 anos quando ele tomou a Rebeca, né? O Abraão enviou o seu servo para buscar uma esposa, porque Isaac não queria que ele casasse com as mulheres cananitas daquela região ali, dos povos pagãos, e foi buscar uma esposa entre a sua parentela. Então Isaac casa 40 anos. O nascimento de Esaú e Jacó. E saiu o primeiro ruivo e todo com uma veste cabeluda, por isso o chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Isaac casou com 40 anos com Rebeca e nasce os gêmeos com 60 anos. Demorou 20 anos, né? Foi uma espera. Isaac orava muito pedindo filho, e aí o Senhor abriu o ventre então de Rebeca e nasce então Esaú e Jacó. Isaac manda Jacó a Padã Arã. Gênesis 28, 1. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Aqui, irmão Jacó, em virtude de ter feito aquele engodo, aquele engano lá de tentar pegar a bênção do seu pai o abençoasse, a sua mãe e Jacó, Rebeca e Jacó fizeram aquele guisado, entregaram para Isaac, e Isaac abençoou Jacó, né? Estava abençoando ali o filho errado, né? Porque ele queria abençoar Esaú, mas em virtude disso, né? Esaú jurou Jacó de morte, então ele teve que ir para Padã Arã, né, irmãos? Essa é uma informação que fica escondida nas escrituras, então uma informação bem interessante, né? Jacó era da idade de 70 anos quando ele foi para Padã Arã, ele já era relativamente velho, né? Quando ele foi lá para Padã Arã, na casa dos seus parentes, para fugir ali do seu irmão. Labão prossegue atrás de Jacó. Aqui então, irmãos, já vai contar quando Jacó tem 90 anos, quando ele já está saindo de Padã Arã, ele ficou 20 anos lá. Gênesis 31, 38,
estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Então aqui Jacó está conversando com Labão, Jacó já quer voltar para a terra prometida, e ele tinha ficado 20 anos lá, né? Ele chegou, como vimos, com 70 anos, aí ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, recebeu Léia primeiro, e depois de uma semana recebeu Raquel, depois de 7 anos de trabalho. Aí ele fez o compromisso de trabalhar mais 7. Isso quer dizer que com 7 anos ele já teve as 2 esposas, e depois ele teve as duas servas das suas esposas. Mas ao todo ele trabalhou então 14 anos, então ele começou a ter filho com 77 anos, né? 77 anos, e ele sai de lá com 90 anos de Padã Arã. E José, ele era um bebê, uma criança, quando ele está voltando de Padã Arã em direção à terra prometida, a região de Berseba, de Hebrom, ali que ele estava voltando. José é vendido por seus irmãos. E aí Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Irmãos, e então aqui José tinha 17 anos quando ele foi vendido por seus irmãos, por aquela caravana de ismaelitas que ia em direção ao Egito. Seus irmãos o venderam, todos sabemos, irmãos, ele teve sonhos que 11 feixes de trigo se curvava perante o feixe dele, e também que 11 estrelas e o sol e a lua se curvavam perante ele, né? Então isso irritou seus irmãos, e quando ele saiu para procurar os seus irmãos, que apacentavam lá em Dotã, eles o venderam, né, por uma tribo de ismaelitas, e José foi levado escravo para o Egito. Ele tinha 17 anos quando isso aconteceu. Aí então, irmãos, José na prisão interpreta 2 sonhos. Gênesis 41, e aconteceu depois destas coisas, que coisas? A falsa acusação da mulher de Potifar, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Irmãos, aqui interpretamos que assim que José foi preso, ou um tempo não muito grande depois, o copeiro do rei e o padeiro também foram presos e foram para a prisão. Essa informação aqui é importante. Aí José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Que foi dado um salto aqui, irmãos. Ele já estava contando da interpretação dos sonhos. Gênesis 41, 30. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, né? Esses 2 anos, já tinham passado 2 anos que o copeiro tinha saído da prisão. Ele foi reconduzido ao seu ofício, e ele não se lembrava de José, porque José pediu para ele, falou: olha, eu estou preso aqui injustamente, quando você conversar com o faraó, me tira da prisão. Mas o copeiro não falou nada. Passaram 2 anos, e aí então, em virtude da necessidade de interpretar o sonho de Faraó, o copeiro então se lembrou de José. Faraó põe José como governador do Egito.
Gênesis 41, 46, e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, o rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, irmãos, José, ele foi colocado como governador, ele já tinha 30 anos de idade, né? Que ele foi colocado na presença de Faraó. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos, então ele ficou 13 anos no Egito, o tempo que ele serviu a casa de Potifar, mais a prisão no Egito, dá 13 anos. Por 13 anos José, escravo e preso, ele ficou lá. 2 anos é o tempo que o copeiro demorou para lembrar de José na prisão. Então quer dizer que ele trabalhou por volta de 11 anos ali com Potifar, e depois ele ficou 2 anos preso, ou talvez um pouco mais, até ele, o carcereiro, né, porque ele mostrou que ele era um homem de valor lá na prisão, então isso provavelmente demorou um pouco. Ele ficou ali preso de 2 a 3 anos, ou 2 anos e meio aproximadamente, até uns 3 anos, e uns 10 anos ele serviu ali a casa de Potifar. José ficou um pouco mais de 2 anos preso aproximadamente. Ele ficou na prisão. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Né? Então, José está explicando isso aqui para os seus irmãos, quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Então, 30 anos foi a idade que José foi na presença de Faraó, interpretou o sonho dele. Aí já tinham se passado 7 anos de vaca gorda e mais 2 anos de vaca magra. Então, José, nessas alturas aqui, ele tinha 39 anos. Né? Então, José reencontra seus irmãos com aproximadamente, fazer uma conta rápida, 40 anos, né? Que é mais ou menos a idade com que ele vai encontrar o seu pai. 40 anos ele tinha quando ele reencontrou seus familiares. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Gênesis 47, 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Então Jacó, esse patriarca, viveu 147 anos, ele viveu 17 anos dentro do Egito. Isso quer dizer, né, irmãos, que ele chegou no Egito, ele tinha 130 anos. Então, observação, 147 anos é o tempo de vida de Jacó, 17 anos é o tempo que ele entrou, né, que ele ficou dentro do Egito. Isso quer dizer que ele chegou no Egito com 130 anos. Então, Jacó tinha 130 anos quando chegou no Egito. 130 anos é o tempo de vida de Jacó até chegar ao Egito, menos 40 anos, que é o tempo de vida de José. Então, deu aqui 90 anos. Idade de Jacó quando teve José, e idade que voltou para Padã Arã. Então, irmãos, nós vimos lá que Jacó, quando ele entrou, quando ele foi para Padã Arã, ele tinha 70 anos. Quando ele saiu, ele já tinha 90 anos. É mais ou menos a idade que ele tinha quando ele teve José, esse filho importante dele. Ele já tinha 90 anos. Então, 90 anos, Jacó sai de Padã Arã. Menos 20 anos foi o tempo em que ele ficou lá em Padã Arã. Então, ele chegou com 70 anos, é a idade de Jacó quando chegou em Padã Arã. Ele se casou ali, ele na verdade se casou com 77, foi a idade mesmo que ele chegou em Padã Arã. Aqui vai contar lá o encontro com Jacó encontra Raquel, Gênesis 29, 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos com poucos dias, pelo muito que a amava. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Né? Então, que vai fazer a explicação que ele
com 7 anos, quando ele tinha 77, que eu já expliquei, ele se casou com as 2 esposas, depois com as servas, e com o compromisso de trabalhar mais 7 anos. Então, 70 anos, idade de Jacó quando chegou em Padã Arã, mais 7 anos de trabalho para casar com Raquel e Léia, são 77. Ele começou, então, a ter filhos com 77 anos. 90 anos foi a idade quando ele saiu de Padã Arã, menos os 77 anos, idade de Jacó quando ele se casou com as suas 2 esposas, né? Então são 13 anos, é o tempo que Jacó passou casado em Padã Arã. Então, irmãos, essa informação é interessante. Durante 13 anos, Jacó teve 11 filhos e uma filha, né? Com as suas 4 esposas. Então, durante esses 11 filhos e uma filha, ele teve durante esses 13 anos. E ele se casou com 4 mulheres, né, irmãos? Léia, Raquel, Bila e Zilpa. E José, quando ele saiu, José era ali um bebê quando Jacó retornava de Padã Arã. A morte de José. Gênesis 50, 22, José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. 110 anos, tempo de vida, né, irmãos? 110 anos, tempo de vida de José. Menos 30 anos, José na presença de Faraó. Então, 80 anos é o tempo que José governou o Egito, né? O José governa o Egito por 80 anos. Aí o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Gênesis 35, 28. E foram os dias de Isaac 180 anos, né, irmãos? Abraão viveu 175 e Isaac vive 180 anos, né? Então, 180 anos são os anos de vida de Isaac. 180 anos de vida de Isaac. 60 anos é o nascimento de Esaú e Jacó, né? Isso dá 120 anos, né? Então, tinha 180 anos quando morreu Isaac e ele teve os meninos com 60 anos. Com 60 anos. E 120, então vamos ler aqui, 120 anos de idade de Jacó quando morreu Isaac. Né? Quando Isaac morre, Jacó tem 120 anos de idade, 90 anos idade de Jacó quando nasceu José. Então José, na morte do seu avô, ele tem 30 anos de idade. Então fizemos uma observação aqui no ano, né, em que morre Isaac, no ano em que Isaac morreu, o seu neto José era colocado governador do Egito ali e tinha 30 anos de idade, né? E Jacó, o filho de Isaac, Jacó e o pai de José, ele tinha 120 anos de idade. Dali a 10 anos ele entraria no Egito. Então, queridos, esse era o estudo que eu quis passar aos irmãos. Eu acreditei uma boa oportunidade para fazer esse estudo da vida e a idade dos patriarcas ali, tempo de vida, que muitas dessas informações ali, irmãos, nós chegamos só através de algumas contas, né? Não são colocadas, algumas estão expostas, colocadas, as datas, né? Mas outras não. Precisamos fazer ali contas, né? Raciocinar para chegar a essas informações. Então, esse era o estudo. Irmãos, convido aos irmãos para se cadastrarem no canal Evangelho para receber ali, irmãos, os estudos, né? E gostando desse estudo, irmãos, dê um like, repasse para os demais irmãos, porque desta forma nós estaremos divulgando, né, as escrituras nos meios digitais. Tá bom, querido? Agradeço aí todos, tá bom? Deus abençoe a todos.